Na grande parte do nosso tempo, somos influenciados por pessoas ao nosso redor. Porém, é necessário termos cuidado por quem estamos sendo influenciados. E será esse o assunto deste vídeo. Olá, prazer, para quem não me conhece, me chamo Ana Vitória. A influência é a ação ou o poder sobre o outro. Ou seja, quando alguém consegue influenciar outra pessoa, né? Através de várias formas, seja no jeito da pessoa se vestir, no jeito dela falar e por aí vai. E como eu disse, né, no início do vídeo, nós somos influenciados muito influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Muitas das vezes sem perceber, às vezes acontece de forma automática. E às vezes de tanto tempo a gente conviver com alguém, a gente começa a imitar o jeito de andar daquela pessoa, ou até mesmo o jeito de falar, né? De tanta convivência, né? De tanto que aquela pessoa acaba nos influenciando. E geralmente, ou você consegue influenciar alguém, ou alguém consegue te influenciar a fazer algo. E um exemplo que a gente tem, né, do poder da influência é em relação às redes sociais, porque a gente sabe que existem diversos influencers digitais e esses influencers digitais, eles conseguem convencer seus seguidores de comprarem algo ou de fazerem algo, né? Então, assim, por isso que as marcas, elas sempre fazem parcerias com famosos, com influencers digitais que tem um engajamento muito bom, que tem um público muito bom para conseguir vender o produto daquela marca. Então agora eu quero trazer para vocês também uma história bíblica que nos diz como que as pessoas ao nosso redor, elas podem sim estar fazendo uma grande diferença em nossas vidas. E ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Amém. Olha só que história interessante, né? E até aqui, a fama de Jesus, ela se espalhou de uma forma muito rápida. Então, onde quer que ele ia, ele sempre estava cercado pela multidão. O que esse texto nos relata, né? O que essa história nos diz. E onde que ele estava, tinha tantas pessoas que não tinha nem espaço para poder passar na porta. E como o paralítico ele estava na maca, né? Que é a cama onde que os enfermos, os doentes ficam, muito menos se nem as pessoas conseguiam passar, como é que ia conseguir, através de uma maca, levá-la até Jesus com um tantão de gente, né? Porém, nem aquelas pessoas que estavam lá impediram que eles levassem o paralítico ao Senhor Jesus.
Então, por mais que a gente pense que não, as pessoas que nós convivemos, elas podem fazer uma grande diferença na nossa vida. Porque ele só se aproximou do Senhor Jesus através daqueles homens que o levaram até ele. E agora, eu quero te fazer essa reflexão. Você tem andado com gente que tem te levado até o Senhor Jesus? Para onde está te levando as pessoas com quem você tem andado ultimamente? Porque às vezes a gente não para pensar nisso, né? E às vezes a gente tá tão no automático, né? Tem tantos amigos, né? Amigos eu falo entre aspas, gente. Porque quando a gente passa um aperto, passa um perrengue, aí a gente descobre quem realmente são os nossos amigos. Então, às vezes a gente tem muitos colegas, né? Muitos colegas não amigos. E então, às vezes a gente pensa que essas pessoas pela qual nós estamos tendo uma convivência, né, pelas quais nós estamos sendo influenciados, não pode mudar nada em nossas vidas. Mas elas podem mudar, sim. Elas podem fazer grande diferença. Porque ou você influencia alguém, ou alguém te influencia, né? Então, assim, comece a analisar, né, com quem você tem andado ultimamente. Porque pessoas famosas, né, que todo mundo hoje em dia tem rede social, né? Então a gente geralmente sempre segue gente famosa e tal. Pessoas famosas podem nos influenciar, mas quem acaba nos influenciando mais, né? A gente acaba tendo uma influência maior das pessoas ao nosso redor, né? E isso está também no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 20, que diz assim: aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha só que interessante, né? E isso é verdade, porque, por exemplo, quando a gente começa a andar com gente que é mais estudiosa, a nossa tendência é ser um pouco mais estudioso, né? Quando a gente começa a andar com gente que gosta de estudar, que gosta de ler. Então, às vezes, você não gosta muito de ler, mas vamos supor que você começa a andar com gente que gosta de ler. Às vezes, de tanto aquelas pessoas falarem de um livro, te recomendarem um livro, você acaba tendo um pouco de interesse na leitura. E aos poucos você começa a ler e você é influenciado pelas pessoas. Agora, se você anda com gente que não gosta de estudar, com gente que é preguiçosa, com gente que fala palavrão, a sua tendência é também ser preguiçoso, é também não querer gostar de estudar e é também falar palavrão. Então, às vezes, tanto você andar com gente que só fala palavrão, não pode acontecer nada com a pessoa, nossa, tem a boca tão suja, que já vai falando tanto de palavras indecentes. Então, você acaba falando palavrão, porque você acha normal, porque, tipo assim, tem alguém que tá do seu lado falando palavrão, então, às vezes, você sem perceber, solta um palavrão também. Então, assim, é lógico que também nem sempre nós estaremos rodeados com pessoas que terão o mesmo objetivo que nós. Por exemplo, não é porque você tá fazendo uma dieta que todo mundo ao seu redor vai estar fazendo dieta, mas então, no caso, é necessário você se manter firme no seu objetivo e não deixar qualquer coisa, qualquer pessoa fazer com que você perca o seu foco. Você tem que continuar firme e resistir às tentações. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tem sido influenciado, né? Porque tem a diferença, né, com quem a gente convive mais, porque geralmente a gente convive mais com vamos supor que você mora com seus pais, então você vai conviver mais com seus pais, né? Você vai ver mais eles. Mas, em questão da influência, às vezes nem sempre a gente é influenciado só por pessoas da nossa família. Às vezes a gente é influenciado por um amigo, por um vizinho e tal. Mas se você tem andado com gente que não é uma boa influência, tome cuidado, porque essa pessoa pode acabar te corrompendo, pois não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Bíblia que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, que diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E esse versículo, ele já diz tudo em si, né? Então, tome cuidado com quem você tem andado ultimamente. Analise um pouco mais
por quem você tem sido influenciado, por quem você tem sido influenciada, no que essa pessoa tem te ajudado, no que essa pessoa tem acrescentado na sua vida. E não busque apenas estar com pessoas que têm boa influência, mas busque também ser uma boa influência em Cristo Jesus. Porque muitas das vezes o Senhor vai nos colocar em lugares que a gente vai pensar assim, nossa, Deus, eu não queria estar aqui, esse pessoal é chato, esse pessoal é assim, mas às vezes Deus te colocou ali para te usar, né? Para que você seja luz naquele lugar, porque afinal de contas, nós, como discípulos do Senhor, nós somos a luz deste mundo, né? A gente, como discípulos do Senhor, a gente é imitadores de Cristo, então a gente tem que buscar refletir a imagem de Deus em nós. Mas se caso você tenha andado com gente que você aconselha aquela pessoa e tal, e aquela pessoa não quer mudar, então é melhor você se afastar dela, né? Você ora por ela, né? Porque é nosso dever orar, mas é melhor você se afastar do que deixar aquela pessoa te corromper. Então, gente, e muitas das vezes a gente não entende, né? Quando algumas pessoas saem da nossa vida, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas por que fulano saiu da minha vida e tal? Nossa, eu tinha amizade com fulano e agora fulano nem conversa mais comigo, não sei o que. Às vezes é livramento e às vezes a gente nem percebe, né? Então foi esse vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E vamos ter mais cuidado com quem a gente tem andado, por quem a gente tem sido influenciado, e não deixar qualquer um nos tirar do caminho. Amém? Então, se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha, sua linda curtidinha, e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Beijos, com Deus, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.